está no ar mais um programa em pauta. Hoje, o vereador aqui, professor Alberto, ele que é do Partido Liberal, abriu aqui as portas do gabinete para receber a nossa equipe e bater aquele papo, contar um pouquinho sobre a vida legislativa dele, ele que está no 3º mandato. Vereador, obrigada aí por conversar com a nossa equipe e receber a gente aqui no gabinete. Alegria receber o programa em pauta, a jornalista Viviane. Sempre é bom a gente ter espaço nos meios de comunicações, porque é quando o vereador tem a oportunidade de apresentar o seu trabalho, suas atividades e fomentar temas relevantes para a cidade de Campinas. Então é uma honra recebê-los aqui. Vereador, trabalho é o que não falta, né? Como que é? Já está no 3º mandato aí trabalhando em prol da população. Olha, é muito gratificante. É verdade que a questão política no país é uma questão árida, que as pessoas já têm um preconceito sobre o agente político. Mas independentemente dessas circunstâncias que faz parte do processo democrático, eu vejo como uma oportunidade que eu tenho de servir as pessoas. Eu sou professor, eu estou vereador. E como professor eu entendo o processo pedagógico, como funciona, como é importante você ter agentes que realmente interessam pelo bem-estar da população, que busca e que debate e traz temáticas relevantes para a sociedade. Eu sempre que tenho oportunidade, eu utilizo a tribuna da Câmara para dizer que a educação é o mais poderoso instrumento de inserção social. Então, como professor, eu continuo ainda trabalhando essas temáticas que eu acho muito importantes. Tudo que eu faço sempre haverá uma percepção pedagógica e por isso que eu entendo que apesar dos pesares, apesar de incompreensões e outras situações adversas, eu me sinto privilegiado e eu faço com muita alegria. Então, para mim, a atividade de vereador, para mim, ele faz parte da minha vida. Para mim, eu vivo isso e para mim é muito agradável, embora eu entenda os contextos difíceis, áridos, mas para mim é reconfortante saber a possibilidade que eu tenho de ajudar na vida das pessoas. Então, para mim, eu vejo isso com muita tranquilidade e eu aprecio muito essa vida legislativa. O senhor está aí há mais de 10 anos, né, exercendo essa função de vereador. Teve uma evolução? Como que o senhor analisa naquele primeiro mandato, primeiro ano, para agora? Na verdade, esse é o 4º mandato, porque eu fui vereador na cidade de Jundiaí, muito novo, eu era muito jovem, foi a primeira experiência que eu tive. Eu sou jundiaiense, nascido lá, e fui vereador do ano de 1996 a 2000. Depois eu vim por uma mudança de escola, né? Eu vim dar aula aqui na Escola Estadual Dom Barreto e comecei a desenvolver minhas atividades políticas aqui. E também eu faço parte da comunidade evangélica, da Assembleia de Deus Ministério Belém, que é uma denominação cristã que tem mais de 170 congregações na cidade de Campinas. E eu trabalho com a área de educação, especificamente a Escola Bíblica Dominical, que ocorre todo domingo de manhã nas congregações. E eu sou o professor capacitador, o professor que prepara os professores para lecionar o tema de domingo. Então, o meu contato com a população sempre foi muito presente. Então, eu sempre tive muito contato com as pessoas. E desde o meu primeiro mandato, mesmo na cidade de Jundiaí, no meu primeiro mandato, foi um mandato com muita participação da população. A minha percepção desde o meu primeiro mandato e depois do primeiro mandato aqui na cidade de Campinas, que iniciou-se em 2009, né, até hoje, eu percebo que houve mudanças muito grandes no mundo político, nas regras, e para mim eu enxergo como um processo natural do sistema democrático de se aperfeiçoar, né? Esse é o sistema. Por isso a gente sempre fala nas nossas reflexões que a democracia não é o modelo perfeito, mas é o menos ruim dos sistemas políticos. Por quê? Porque na democracia você tem a oportunidade de melhorar, se reinventar e criar novos mecanismos
para proteger e fortalecer as instituições, porque os políticos passam, as instituições devem permanecer robustas, firmes, né? Então, a minha percepção desde o meu primeiro mandato é que houve uma evolução bastante relevante das regras eleitorais e, ao meu ver, positivamente. Claro que ocorreram perdas, sempre, infelizmente, acontece às vezes situações que a gente não gostaria que fosse assim, mas de uma maneira geral, eu entendo que houve sim o aperfeiçoamento das instituições. Tanto isso não é Campinas, é o país, né? Você vê que hoje nós temos um quadro bastante interessante na questão do país, graças às mudanças de legislações que permitem maior transparência do gestor público. Então, a minha percepção é que houve sim melhoras significativas. É verdade que às vezes a população não percebe, mas a história vai mostrar isso. Porque como que funciona? Eu sou historiador, né? Eu sou formado na Universidade de São Paulo como historiador e também como professor de história, porque eu sou formado em história com licenciatura plena. Então o que acontece? A gente não consegue perceber o momento histórico, a gente só consegue valorizar ou não o tempo que faz com que eu faça a leitura. Então eu não consigo, nesse momento, as pessoas falam, mas não mudou nada. Elas estão falando agora. Um ano talvez já seja suficiente para ela perceber quantas mudanças ocorreram nesses últimos anos no país. E eu, como estou envolvido nesses últimos 3 mandatos consecutivos, claro que eu percebo, até como historiador, como também aquele que procura contribuir com novas legislações de transparências para a melhoria da administração pública. Em relação às demandas da população, também teve mudança? Antes elas eram mais complexas ou agora são mais complexas? Tem alguma mudança, alguma diferença? Tem sim, mudanças bastante importantes, porque eu percebo que há uma mudança mais com um pensamento mais coletivo. Antigamente era muito individualista, as pessoas pediam coisas muito para si. Eu percebi isso logo no início do meu mandato, ainda lá na cidade de Jundiaí. Havia muito pedidos pessoais, particulares, a minha rua, a minha casa, a minha festa, né, o meu bairro, era muito, eu diria assim, até ego, né, tá bem egocêntrico, bem em volta. Hoje as pessoas começam a entender que todos precisam melhorar. Não é só a minha rua, é a cidade, né? Não é apenas para minha casa, é para todas as residências. Então essa percepção é muito interessante na construção de uma democracia, porque a democracia, ela parte desse princípio, é o bem-estar de todos, não é só para mim. Então essa percepção de que só para mim, estando bem para mim, o resto não é problema meu, pelo menos é o sentimento que eu tenho, que está havendo uma desconstrução dessa perspectiva e começando a criar uma nova mentalidade, muito importante. É o bem de todos. Todos têm que ser beneficiados. Então a democracia ela é legal exatamente por causa disso, porque ela permite que todos sejam de alguma maneira alcançados e todos vão então ser responsáveis pela nação. Os políticos, os professores, não, somos todos nós. Parece que está criando esse corpo e esse pensamento. Não é fácil você desconstruir velhos hábitos e velhas ideias e velhos costumes. A América Latina ela está eivada de construções e pensamentos que precisam ser desconstruídos. Isso não se faz em apenas uma geração, às vezes. São várias gerações. Então, pensando que nós temos a Constituição Cidadã desde 1988 até hoje, então foi um processo que vai desconstruindo então velhos hábitos eu preciso de tijolo, eu preciso de cimento, eu preciso de cesta básica. Então vai se desconstruindo essa percepção equivocada e vai aparecendo uma nova percepção de pessoas que estão vindo na Câmara, inclusive participando politicamente e querendo uma cidade melhor, leis melhores, que a educação seja universal e de qualidade para todos, que tenha saúde a oferecer para todos
Isso é muito importante, porque é um novo cidadão que, sem dúvida, a sementinha foi plantada lá em 1988 na construção da nossa democracia. Então, a gente está vendo essas novas perspectivas. Claro que ainda existe a velha política. Isso é persistente, como eu disse, não se desconstrói uma percepção tão rapidamente. Ela é morosa, é muito paulatina, mas eu percebo já muita gente querendo participar da política nessa percepção do conjunto e não olhando apenas para o próprio umbigo, que era muito comum, infelizmente, né, antigamente. Que tipo de demanda chega aqui para o senhor em todas as áreas? Segurança, educação, saúde? Todas as áreas. Eles sabem, como já vem o meu nome, professor, obviamente, então eles procuram encaminhar para esse gabinete ou para mim, normalmente questões ligadas à área da educação. Mas, obviamente, hoje está tudo, de alguma maneira, interligado, né? Qual é a demanda as últimas demandas que eu percebi que há um clamor, uma necessidade que se fomente, que se trabalhe? É a questão da educação ser colocada como uma pedra basilar. Partindo da educação, a gente vai ter saúde de qualidade, vai ter segurança, vai ter... Porque, óbvio, a educação é libertadora. Se você tem domínio do saber, então você vai saber que você precisa ter uma saúde não combatendo, obviamente, as consequências, mas eu iria na raiz. Então, a educação faz com que eu pense diferente. Então, quando eu trabalho a educação, eu estou propondo uma saúde para a cidade que vá na raiz e não nas consequências. Então, é a pessoa que vai no médico, estou com dor de cabeça, toma tal remédio. Como toma tal remédio? Isso aí é consequência, eu estou com dor de cabeça. Não, doutor, não seria interessante o senhor me examinar para ver por que eu estou tendo dor de cabeça? Quer dizer, esse é quem já tem a educação para saber que ele não pode ficar nessas consequências, ele tem que, na raiz, assim é a relação à segurança, assim, por isso que nós estamos trabalhando essa ideia de que através da educação, nesse processo libertatório, né, que a pessoa vai conseguir perceber as coisas além apenas das consequências, vai nessa raiz. O último projeto que eu trouxe para a gente debater, e foi até matéria da imprensa, foi a questão de os professores poderem tomar merenda. Eu percebi que algumas pessoas da população perceberam da seguinte maneira: por que o professor, o que tem a ver comer merenda? Não é o comer merenda, não é o professor estar passando fome, não é isso. A ideia é o projeto pedagógico, é que as crianças, ao ver um adulto, que é o professor, que é a referência, que é aquele que compartilha o saber, se alimentando daquele alimento, eu estou sinalizando para a criança que a alimentação é de qualidade, que a alimentação é saudável, então é um processo de educação. Então, e além do mais, o professor como adulto, ele deve ser o primeiro a identificar se a merenda efetivamente está com qualidade ou não. Não deixar as crianças chegar a essa conclusão. Então, não é o fato do professor, mas o professor já tem o vale alimentação. Não é essa a questão. Eu não estou disputando o recurso. Eu estou tentando mostrar a ideia pedagógica, porque existe uma pedagogia que é a seguinte: eu fiz a minha parte. Se você não aprendeu, o problema é seu. Essa é a velha pedagogia. Existe uma pedagogia moderna que você vai aprender comigo. Se você não ensinar, se você não aprender, eu não ensinei. Então, é a ideia da pedagogia que nós chamamos do exemplo. Se aprende porque eu estou te dando exemplo. Eu não está apenas no campo de ideias. Eu estou materializando a ideia. Então, são projetos dessa natureza que a gente está discutindo nesses últimos tempos. Ainda agora mesmo vieram os sociólogos, né, solicitando um dia da sociologia. Num momento em que as pessoas acham que pensar talvez não seja tão interessante,
é muito bom a gente abrir esse espaço para dizer, não, o pensar é fundamental. Não tem outra maneira de você escapar de manipulações. Porque, afinal de contas, todos nós, de alguma maneira, em algum momento, seremos manipulados. Mas se eu tiver o saber e o conhecimento das forças que manipulam, eu não serei tão manipulável assim. Então essa é a nossa luta, é fazer e fomentar possibilidades da gente ter o domínio do saber. Por isso que a minha bandeira é a educação. Eu acho que a educação tem esse papel. Exemplos nós temos em outras nações. Você pega a Coreia, que sai de uma nação miserável pós-guerra, a Coreia do Sul, e virar um tigre asiático extraordinariamente desenvolvido. Você pega o Chile, que é um exemplo para a América Latina, um país que passou por uma ditadura militar violenta e que investiu em educação e em um pensamento de liberdade democrática, está lá como um exemplo para a América Latina. A própria Espanha, que investiu muito em educação, fora os países escandinavos, que eu nem gosto de citar porque são tão pequenos, né, mas vamos lembrar da Dinamarca, que são da Noruega e outros países escandinavos, são pequenos, mas que investiram muito na educação porque não tem nem riqueza em seus países, mas investiram na educação. Investindo na educação, você cria ideias, né? Que hoje o grande desenvolvimento se dá no saber, através da educação. Então, nessa casa, desde o primeiro dia que eu cheguei nessa casa, eu vim com essa perspectiva, tentar convencer o maior número de pessoas que se a gente investir na educação, dar uma educação de qualidade, nós não precisaríamos investir tanto em segurança, em saúde e outros elementos, porque a educação tem esse poder, até na questão da saúde, a saúde preventiva. Que eu não vou lá a hora que não tem mais o que fazer, eu vou ficar tendo os custos absurdos, né? Porque eu não me cuidei, eu não tive essa percepção. Mas isso é uma questão cultural. E como eu desconstruo essa questão cultural, principalmente homens que não gostam de ir para o médico, né? Como que eu faço isso? É a educação. Então, por isso que eu vejo a educação como o mais poderoso instrumento de inserção social. Vereador, acompanhando o seu trabalho, a gente percebe que o senhor é muito aberto, né, para discussões. O senhor falou do sociólogo, vai ter até uma audiência para definir o dia, para debater esse assunto. É uma forma de todo mundo participar da vida legislativa. Sim, a audiência ela é muito interessante e, nesse sentido, ela é bastante democrática, né? Porque as pessoas podem opinar, elas têm essa oportunidade. Claro que existem muitos tipos de audiência, né? Existem audiências que ficam restritas apenas a quem tem mandato eletivo. Existem audiências que são abertas a representantes específicos de segmentos específicos. E aquelas audiências, então, que abrem assim para todos e a população tem total liberdade de manifestação. Aqui na cidade de Campinas, nós tínhamos o costume, então, de quem apresentasse algum dia para fazer parte do calendário oficial de eventos, era só apresentar o projeto e era votado, porque quem que ia votar contra? Então apareceram coisas assim que ridicularizaram o legislativo. Por exemplo, o dia do samurai, o dia do ET, o dia, sabe, essas coisas assim que o legislativo ficou ruim para o legislativo. E quando eu assumi a comissão que cuidava dessas questões de honraria, hoje eu não sou mais o presidente, mas eu fui por acho que 3 vezes consecutivas. Eu pensei nisso, eu falei, nós precisamos dar um freio para moralizar tanto a questão de apresentação de projetos, como também essa questão do calendário oficial de eventos, porque nós temos um ano e nós tínhamos mais comemorações durante esse ano do que o ano permitiria, né? Então estava saturado tudo, porque você só ia apresentando dia. E tem, ainda hoje, se você vê os dias que o município está lá no calendário de eventos, tem dia ali que não simboliza nada, ninguém nunca fez nada, ninguém nem sabe porque tem aquele dia. Então eu propus que tivesse uma audiência pública antes da data entrar no calendário de eventos. Eu apresentei o projeto aqui na casa, os vereadores
sensatamente perceber o que era importante ter um freio, porque é dia de tudo quanto é coisa que estava aparecendo e a gente até entende isso, né? Mas será que era relevante para a cidade? Será que a população queria que esse dia figurasse no calendário oficial de eventos? Então esses foram os questionamentos. Se for assim, se ele é importante esse dia, então vamos observar isso ou mensurar isso através da audiência pública. Então foi um projeto de minha autoria que foi aprovado, hoje é lei aqui na cidade, e por isso que nós vamos ter que fazer audiência pública, porque os sociólogos, eles querem que figure no calendário de evento. Então eles estarão aqui compartilhando com a população para explicar a importância de ter pessoas que estudam a ciência da sociedade, né? Eu acho extremamente relevante, mas tanto a sociologia como a antropologia são matérias relativamente jovens, porque elas são do final ou da segunda metade do século XIX. Então são relativamente jovens em relação a uma matemática, a uma história, então há uma diferença. Porque elas se manifestaram basicamente porque no segundo metade do século XIX? Porque é quando ocorreram as grandes revoluções científicas, quando houve a expansão, a divisão colonial da África. Então havia necessidade de estudar a sociedade. E aí tornou-se importante a sociologia, né? E hoje é uma cadeira extremamente relevante. A gente sabe como é importante a figura de pensadores que aprofundam para explicar os fenômenos sociais, né? Você vê, a ministra de Estado, né, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a doutora Damares, ela falou muito sobre isso, falou que nós precisamos estudar fenômenos como esse último absurdo, horroroso, que é o abuso ao recém-nascido, né, que tem ocorrido, está acontecendo isso no país. E ela fala várias vezes essa percepção, nós precisamos conhecer esse fenômeno, o que aconteceu para a sociedade chegar a essa situação. Então os sociólogos são importantes porque eles são cientistas sociais, eles vão tentar desconstruir mitos e mostrar a realidade, porque o que ocorre muito na leitura comum das pessoas é o achismo, né? Eu acho que é isso, eu penso, mas não tem dado, não tem estudo, não tem trabalho de campo, que a maior parte das pessoas falam isso porque leram no jornal, então eu chamo isso de pensamento de gabinete. O cuidado que eu tenho aqui em apresentar projeto, porque é muito fácil eu apresentar um projeto sentadinho confortavelmente aqui nesse gabinete como nós estamos, é fácil eu fazer um projeto. Agora, o projeto que realmente tem vida e que vai vingar e que vai ser aceito, são aqueles projetos que a população efetivamente participou. Porque aí ele tem um pacto com aquilo. Eu participei, eu quero, eu sinalizei. E projetos... Então eu sou muito cuidadoso quando eu apresento um projeto. Eu sempre falo o seguinte, eu não gosto de urgência. Eu não estou dizendo que a urgência não é importante. Claro que é, esse projeto precisa de urgência. Eu, particularmente, evito as urgências em projetos que eu imagino que tem que haver uma discussão mais ampla. Já chegou casos de eu apresentar um projeto sobre a questão de visões, né, para as pessoas que têm deficiência visual, e as pessoas que trabalham com isso entrarem em contato, o senhor está equivocado, esse projeto pode gerar isso, algo que eu não tinha pensado. Eu falei, então, e eu coloquei o projeto exatamente para sentir essa reação da sociedade. Humildemente eu tirei o projeto e convidei as pessoas para apresentar um projeto mais adequado, já que tem gente que é da área, que pode contribuir. Então, o cuidado que eu tenho é esse. Ao apresentar o projeto, eu sempre quero que as pessoas apresentem suas críticas, suas considerações, inclusive aquelas pessoas ideologicamente contrárias. Para mim é importante ouvir o que elas têm a dizer. Eu sempre digo, ninguém precisa concordar comigo, não precisa gostar de mim, não precisa nada. Só precisa me respeitar, né? Como eu respeito os demais. Mas eu, particularmente, sou muito aberto em ouvir o diferente, mesmo que eu seja radicalmente contrário, e normalmente sou mesmo, tem questões que eu sou radicalmente contrário, mas jamais deixarei de ouvir, até porque eu quero entender por que a pessoa propõe aquele pensamento daquela maneira, e uma maneira às vezes que eu sou radicalmente contra, né? Mas eu quero conhecer isso, talvez faça parte da minha formação de historiador, né? É bem possível isso, né? Senhor, a política
é um trabalho coletivo? São os vereadores aqui na Câmara, o Executivo e sempre com a participação da população para todo mundo entrar aí num consenso que seja bom para todos? Sem dúvida. Eu acho que ultimamente a gente tem assistido algo, eu gostei da sua colocação, porque hoje nós estamos assistindo uma coisa um outro fenômeno social político. Pessoas que acham que vão impor o seu pensamento de maneira monolítica. Ou seja, a minha opinião é a correta, eu estou com a verdade absoluta e eu vou colocar a goela abaixo. Isso aí são elementos dos estados totalitários que põem goela abaixo. A democracia não funciona assim. A democracia é isso que você pautou. São várias instituições, juntamente instituições representativas, claro, e, obviamente, a população em conjunto. E é por isso que a democracia é forte, porque a hora que você tira uma lei, ela saiu de um consenso. Todos têm, então, um compromisso moral. Afinal de contas, você participou. Não necessariamente você ganha, porque democracia é 50 mais 1 só. Essa ideia de achar que é 100%, isso não existe. Né? Aí vem até as pessoas que dizem toda a homogeneidade é burra, né? Porque não existe essa ideia de monolítica, esse pensamento único. Isso não faz parte de democracia. Democracia já parte do seguinte princípio: pluralidade. Não tem jeito de você ter democracia com um pensamento único. Isso não tem a ver com o pensamento democrático. Esses estados hoje que você vê no mundo, que é pensamento único, não são democráticos. São monarquias absolutistas, ditaduras, porque é um pensamento único. A democracia pressupõe a capacidade da gente ter ideias completamente díspares e respeitar um outro. Essa é a capacidade de eu levar o meu discurso e convencer 50 mais 1. Não é 49. Tem 49, sim, mas tem que ter 50 mais 1. Esse é o poder da democracia, né? De você ter essa capacidade. Por isso é muito mais difícil você fazer parte de uma vida democrática, porque na postura autoritária você fala e faz. Então, você fala, fulano de tal fez isso. Sim, mas ele fez um período de exceção. Eu quero ver você fazer aquilo, as grandes obras, em uma democracia. Porque aí você tem que conversar com o meio ambiente, você tem que conversar com o morador que está ali, você tem que conversar com os povos autóctones, você tem que conversar com todo mundo. Quem não tem essa capacidade, essa predisposição, não serve para ser político numa democracia. Porque a democracia você tem que discutir, inclusive, com pessoas que você sabe que elas têm uma ficha difícil de se lidar. Aqui, em outra situação, talvez você evitaria. Na democracia, se aquela pessoa for eleita, você tem que sentar com ela e ouvir o que ela tem que dizer e respeitar os eleitores que ela representa, mesmo sendo completamente diferente do seu pensamento, né? Mas isso está no iluminismo, né? Quando os filósofos pensaram a democracia, eles disseram: eu posso não concordar com nada que você está falando, mas darei a minha vida pelo direito que você tem de falar o que você está falando. Então são princípios basilares do pensamento democrático. E essa participação, essa democracia, a gente viu na audiência que veio a ministra aqui, né, na Câmara. É verdade. Então nós tivemos aqui a presença da ministra, doutora Damares. Ela veio trazer algumas informações importantes e muita gente vieram para realmente ouvi-la. Inclusive pessoas que discordam dela vieram para ouvi-la. Agora havia de fato um grupo minoritário, acho que umas 10 pessoas, que deram um comportamento equivocado de democracia, porque você pode gritar, pode levantar cartazes, pode discordar, inclusive tampar o ouvido, virar as costas, como você quiser. Isso aí é tudo legítimo. Isso aí é tudo bem-vindo, a Câmara é isso. Agora, o que não pode é você fazer alguma coisa que vai impedir o outro de ter o direito sagrado de ouvir. Aí que pega o problema, porque a democracia ela tem que ter esses limites, senão ela perde também a sua característica básica, que é que todos têm os mesmos direitos. Então, infelizmente, um grupo, mesmo assim, mesmo com esse tipo de comportamento equivocado de um grupo, na verdade, a democracia ela tem um problema, ela tem grupos de extremos, extrema esquerda e extrema direita. Então, toda democracia ela tem aquele grupinho das pontas, os extremismos. Os extremismos nós temos que tolerá-lo, mas nós temos que estar assim dando limites para eles. E algumas pessoas que vieram, elas não queriam ouvir, não queriam deixar ouvir
E aí você percebe que são as pessoas que estão fora do pensamento democrático, né? Porque o pensamento democrático pressupõe que você pode protestar, claro, isso aí deve, se você entender que está errado, proteste, levante seu cartaz, bate palma, faça o que você quiser, grita, inclusive. Agora, você tem que saber a questão, o momento de ouvir o outro, mesmo que você seja contra. Por isso que no meu discurso eu disse assim, você não precisa gostar da pessoa, não precisa concordar com a pessoa e não precisa ouvir a pessoa, inclusive. Agora, que você não pode impedir que o seu vizinho ouça, porque ele tem esse direito, né? Então, nós tivemos aqui um evento muito interessante, especialmente porque a ministra trouxe algumas informações que eu acho que a população tem que saber. As pessoas têm que saber o que está acontecendo nesse país. Nós não podemos achar que nós somos uma ilha ou que nós estamos num aquário, né? Que as coisas lá não acontecem. As coisas mais tenebrosas estão acontecendo, assim como tem coisas boas e coisas ruins. E nós precisamos, sim, enfrentar essa situação, né? E uma das coisas mais absurdas que está, infelizmente, acontecendo no país é a questão dos abusos à primeira infância, que é a maior tragédia que existe. Porque a primeira infância, ela deve ser sagrada, porque é onde a criança vai desenvolver o seu controle, o seu caráter, a sua psique, a sua alma. E se ela for violentada, nós teremos dificuldades futuras com esse indivíduo, porque ele foi violentado no seu direito sagrado de infância. E por isso que nós lutamos e procuramos proteger a primeira infância. Quando falamos primeira infância, é de 0 a 6 anos, a 8 anos, na verdade até os adolescentes. Mas o primeiro período ali, né, até os 6 anos, é um período que todo mundo tem que ter um compromisso moral de protegê-las. Elas têm que ser... E o Estado, inclusive, tem esse compromisso, né, de proteger os vulneráveis, né? Por isso que é importante nós ouvirmos o que a ministra tem a dizer. É muito importante essa percepção. De uma maneira geral, qual o balanço que o senhor faz dessa audiência que veio a ministra e teve a participação aí de muita gente? Muito positiva. Eu realmente me surpreendi com as possibilidades que a ministra apresentou, né? Especialmente na área da proteção da criança, do idoso, porque nós vamos ter, e nós já estamos tendo uma população idosa, em outras palavras, as pessoas estão vivendo mais e está nascendo menos. Então, tem que ter um olhar especial para a terceira idade e também o carinho dela em relação ao Conselho Tutelar. Isso foi muito surpreendente, porque depois, conversando com os conselheiros aqui tutelares da nossa cidade, todos foram unânimes, dizendo que nunca tinham recebido tanto elogios, tanto apoio de uma autoridade geral, né, como a gente assistiu naquela quinta-feira, dia 8 de agosto. Inclusive foi o que motivou a vinda dela aqui, foi a entrega de viaturas para o Conselho. Nós temos 5 conselhos na cidade de Campinas, lutamos muito para que tivéssemos 5, porque eram 4, né? Foi durante esse período que nós lutamos realmente com, obviamente, o chefe do executivo é fundamental nesse processo, e a Câmara também. E hoje nós temos 25 conselheiros tutelares, porque temos 5 conselhos de 5 conselheiros. Só que o 5º conselho, por ser mais recente ou mais novo, não tinha ainda estrutura. E aí eu pedi para o deputado federal Paulo Freire, aqui de Campinas, a possibilidade dele conseguir isso para nós. E através de uma emenda, ele conseguiu isso. Só que o governo passado não entregou, ficou parado. E a ministra está fazendo um trabalho muito interessante de entrega desses kits, porque é fundamental para quem está lá na ponta, né? Para o conselheiro, ele precisa de computadores, de um carro, ele precisa de estrutura mínima para ele poder trabalhar. Esses instrumentos são instrumentos de trabalho, não é luxo, né? Eles precisam disso. Então, foi uma oportunidade também dos conselheiros serem valorizados, né? Eles receberem essa valoração. E, de fato, eles devem ser valorizados porque eles realmente estão fazendo um grande trabalho considerando o contexto, né? Professor, para a gente encerrar, trabalho é o que não falta aqui e a participação da população, de quem está assistindo a gente, é fundamental. Fundamental. Nós precisamos da população todo o tempo, em todos os aspectos, tanto para
mostrar que a gente, às vezes, do lado de cá, pode estar cometendo algum equívoco, porque nós somos seres humanos. Eu sempre falo isso, a sociedade é imperfeita, as pessoas são imperfeitas, as instituições são imperfeitas. Perfeito é só Deus. Os demais são tudo imperfeitos, né? Ninguém tem família perfeita, porque não vive numa sociedade perfeita. Não existe escola perfeita, então não tem nada perfeito. Mas nós estamos. A boa notícia é que nós estamos em um processo de melhoramento ou de aperfeiçoamento. Como que o processo político se aperfeiçoará? Com a sua participação. É você entrando em contato, é você fazendo uma ligação, lembrando em quem você votou, acompanhar quem você votou. Liga para o seu vereador, fale com ele. O vereador precisa ouvir a sua voz. O que você está achando do trabalho dele? No que te deixou desconfortável? Tá? Entre em contato. É só assim que nós vamos ter melhores gestores. Tá? Eu, professor Alberto, estou à sua disposição. Se você votou em mim, ou mesmo se você não votou em mim, estou aberto, receptivo. Se você quiser visitar o meu gabinete aqui, você é muito bem-vindo. Se quiser vir nas sessões, as nossas sessões são de segunda e quartas-feiras. A TV Câmara faz um trabalho extraordinário, porque coloca na sua casa as sessões e tá aí o meu e-mail e eu estou à sua inteira disposição. Pode entrar em contato, na medida do possível nós estaremos dando o mais célere resposta para os seus questionamentos, para a sua participação. Então, sem dúvida, nós precisamos de maior participação da população. Vereador, então assim, com esse convite para a população, eu quero agradecer ao senhor por receber a nossa equipe, por abrir as portas do gabinete e contar um pouquinho como é esse trabalho tão importante. Para mim sempre é muito honroso receber vocês aqui, viu? E eu quero, uma vez mais, parabenizar o trabalho da TV Câmara, o programa Em Pauta, todos vocês. Eu aprecio a imprensa. Eu já até ouvi uma vez uma jornalista fez o seguinte comentário, falei, engraçado, a gente desce o sarrafo nos vereadores e o vereador professor Alberto elogia a imprensa. Foi o comentário que ela fez. Mas é de coração, eu acho que a imprensa tem um papel fundamental para a nossa liberdade de expressão, mas também para garantir as informações para que a democracia permaneça viçosa. Qualquer democracia que não tenha a imprensa livre, que não dá oportunidade para a imprensa se manifestar da maneira que ela entenda, porque é uma visão, é importante, ela não é uma democracia plena. Então eu quero parabenizar porque a TV Câmara tem ajudado a construção e a manter a democracia viçosa e florescente. Parabéns para o programa Em Pauta. Vereador, muito obrigada mais uma vez. Eu também aproveito para agradecer você de casa que está sempre aí acompanhando o nosso trabalho. Obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência. O programa Em Pauta volta amanhã e eu espero você. Tchau!